Olá, vamos começando mais uma live. Eu sou Regina Predini, doutora em Psicologia da Educação, trabalho com formação de professores e orientação educacional e familiar. E hoje o nosso tema aqui é cyberbullying, bullying e cyberbullying. A gente fala muito, né, de bullying. Ah, fulano está fazendo bullying, fulano está sofrendo bullying. Agora a gente não, às vezes não tem clareza do conceito, né, de bullying. O bullying é uma prática de agressão constante, né, e sucessiva, normalmente de um grupo sobre uma vítima, né? Não é uma brincadeira jocosa, uma brincadeira de amigos, mesmo que seja de certo mau gosto, que pode ser caracterizado como bullying, né? O bullying, para ser caracterizado assim, ele precisa ser sistemático e normalmente ele é praticado por um grupo, e se não é praticado por um grupo, ele é praticado por um indivíduo, mas tem o aplauso de um grupo, tem um apoio de um grupo. Esse indivíduo, de certa maneira, tá apoiado em outros, né? E ele se volta contra uma vítima, né, que em defesa acaba se recolhendo e sofrendo com isso, né? E é uma coisa constante e sistemática. Quando isso acontecia, né, dentro dos muros da escola, a gente tinha uma delimitação territorial, uma delimitação física que, de certa forma, facilitava a maneira de lidar e de controlar com a coisa, né? De falar com os adolescentes. Agora, com as redes sociais, esse que vira cyberbullying, ele assume proporções muito grandes, né? Porque além dele se estender para além dos muros da escola, as coisas que são ditas, escritas, gravadas, elas ficam gravadas e podem ser acessadas e podem aparecer qualquer dia no celular de alguém. Então, uma imagem, mesmo que a gente delete das redes, alguém salvou, alguém fotografou. Quer dizer, é uma coisa muito mais séria, muito mais ampla, muito difícil de lidar, né? E é uma coisa que costuma, por causar grandes sofrimentos, causar problemas de saúde mental para as vítimas que sofrem essa violência. A gente fala muito sobre maneiras, né, de prevenir e de proteger um pouco as crianças, os adolescentes do cyberbullying. Primeira coisa é instruí-los muito bem sobre os riscos de postar coisas na rede, de enviar fotos, que são dos corpos, né, das crianças, fotos sexualizadas, vídeos sexualizados, nudes, né, que isso não deve ser mandado, ser feito de maneira nenhuma, nem enviado por pessoas, mesmo que essas pessoas sejam da inteira confiança, né, da pessoa que está enviando. Porque não se sabe, em algum momento isso pode se voltar contra a pessoa que está oferecendo, né, de essas imagens, né? E isso, para as pessoas que sofrem o bullying e o cyberbullying, essas consequências podem perdurar durante toda a vida, né? Se uma criança ela se sente atacada por sua aparência, ou por sua maneira de se conduzir, ou por alguma coisa que ela faz sistematicamente, e ela se sente mal por isso, quer dizer, isso vai ter um golpe na autoestima dela, na imagem que ela tem dela mesma, na confiança dela mesma, e isso pode perdurar e pode ser carregado por toda a vida. Então é preciso ter muito cuidado, né? Eu anotei aqui algumas coisas que eu acho importante a gente fazer quando a gente percebe, né, que os filhos estão sendo de alguma maneira alvos, né, do bullying, quando a gente percebe ou quando eles contam, né?
E como é que a gente faz primeiro para perceber? Né? Mudanças bruscas de comportamento são sempre alertas, não só de bullying, mas de qualquer outro problema. Né? Quando uma criança se comporta de um jeito e de uma hora para outra passa a ficar mais triste, não querer sair, não querer ver os colegas, dormir mal, ter pesadelo, mudar o padrão alimentar, ou comer demais ou comer de menos, né? Todas essas são mudanças de comportamento que devem acender um alerta, alguma coisa está acontecendo, né? E a partir daí tentar conversar, né, e perguntar o que está acontecendo, por que você mudou esse comportamento, eu estou vendo, eu estou aqui com você, né, e tentar saber dele, né, o que está acontecendo. Se verificando que realmente ele está sendo vítima, né, de bullying, de cyberbullying, e que a fonte disso é a escola deve ser procurada com ele e com o consentimento dele. Né? Os pais não devem procurar a escola sem informar a criança ou adolescente, sem conversar com ele que isso deve ser feito, sem que convencê-lo a ir junto, né, para falar sobre isso, convencê-lo de que isso deve ser feito, porque as consequências dessa conversa vão atingir esta criança na escola. Então, mesmo que ela não saiba pelos pais, que os pais não comentem, que cheguem na escola e que contem, e que conversem, e que peçam para que isso não seja comentado com o filho, de alguma maneira, né, as consequências disso, dessa informação na escola, vão atingir a criança. Né, e ela vai se sentir muito mal se ela não estiver participando dessa ação. Então, ir à escola e conversar com a escola tem que ser uma ação que venha depois do conversar com a criança, né, conversar com ela, convencê-la a se dirigir à escola e se dirigir à pessoa de confiança dela na escola, seja o professor, seja o coordenador ou um professor específico, né, explicar o que está acontecendo e incentivar que a criança ou adolescente conte. Né? E a gente não deve se apressar para diante do adulto da escola, a gente falando, não, porque foi isso, deixar que ela se expresse, porque nós estamos incentivando a criança ou adolescente a se defender nesse momento. Né? Quando eu digo, eu estou aqui, eu estou te apoiando, vamos lá contar, conta o que está acontecendo, né? Com quem você quer falar, né? Você tem o meu apoio, né? E feito isso, conversar com o adulto da escola sobre o que a escola costuma fazer, o que eles pretendem fazer, como eles costumam conduzir a situação e acompanhar isso muito de perto. Perguntar para o filho como você está se sentindo, você percebeu alguma mudança na escola, se falou alguma coisa, como é que você está se sentindo na escola, como é que os amigos continuam se conduzindo, aconteceu mais alguma coisa, né? E no caso do cyberbullying, é preciso acompanhar também o canal por onde isso está acontecendo. Né? Então, se isso está acontecendo por WhatsApp, é preciso acompanhar e ajudar a criança a se defender no próprio WhatsApp, né? Ajudá-la a dar resposta às coisas que são ditas para ela, não dar respostas agressivas, mas respostas defensivas, né? Ajudando a se colocar e não assumir essas agressões que são feitas a ela. Se for pelas redes sociais, enfim, e se for alguma coisa mais séria, se for usada imagens por acaso de coisas sensualizadas ou de nudes, isso precisa ser denunciado, né, pelos canais competentes. Outra coisa que eu anotei aqui para falar, que eu acho bem importante, no caso do bullying, acompanhando o que a escola está fazendo, né, cobrando da escola, apoiando a escola, né, para manejar a situação. Se a gente depois de um tempo não vê nenhum resultado, nenhum movimento, nenhuma ação efetiva da escola,
é aconselhável, sim, na minha opinião, pensar em mudar a criança ou adolescente de escola, numa mudança de escola. Essa é uma decisão que deve ser muito bem pensada, porque ela tem duas grandes consequências, né? A primeira consequência é que a gente, de uma maneira ou de outra, está dizendo para a criança que quando a gente não consegue contornar uma situação, que a gente pode se esquivar ou fugir dela, né? E a outra é dizer, olha, você não foi capaz, né? Então, para chegar nesse ponto de mudar da escola, a gente precisa ter esgotado todos os recursos junto à escola de lidar com o bullying e com o cyberbullying, né? Para ver se, junto com os profissionais, que se consegue reverter a situação, né? E acompanhando bem o que está acontecendo com a criança ou com o jovem, e se for o caso, procurar apoio psicológico. Em muitos casos é necessário, sim, o psicólogo pode dar um grande apoio, não só para a criança ou para o adolescente, mas também para a família, e também pode dar bons indicadores para o trabalho da escola. Então, quando a gente percebe que a mudança de comportamento não se reverteu com a ação que foi feita na escola, não se reverteu com a ação que está sendo feita nas redes, a criança continua amuada, triste, é hora de procurar ajuda profissional, sim, é hora de procurar um psicólogo, de preferência indicado por alguém bastante competente e uma pessoa que esteja acostumada a lidar com aquela faixa de idade e com este tipo de problema, né? Quando a gente não tem ninguém para fazer uma boa indicação, a gente deve procurar o conselho de psicologia e procurar indicações de lá, né? Que eles realmente vão ter boas indicações para passar. Outra coisa que eu costumo dizer é que prevenir é muito mais fácil que remediar, né? E prevenir significa trabalhar com as próprias crianças e com os adolescentes para fortalecê-los, para eles enfrentarem estas situações se sentindo apoiados e para eles não oferecerem material para principalmente cyberbullying. Como eu falei um pouquinho aqui atrás, não colocar fotos nas redes, né, fotos comprometedoras, fotos de relacionamento, fotos sensuais, ou contar coisas para alguém de maneira que isso possa ser reproduzido e possa depor contra a própria pessoa, possa magoá-la, né? Então mandar mensagens se expondo de alguma maneira, uma mensagem que pode ser reproduzida aí no WhatsApp 500 mil vezes e chegar não se sabe aonde, né? Então a gente deve falar muito com as crianças e com os adolescentes sobre as consequências de tudo que a gente posta no WhatsApp e posta nas redes, porque essas coisas ficam lá. Além deste poder de propagação, elas têm o poder de durabilidade e a gente nunca sabe onde é que foi parar, quem guardou a imagem, quem guardou a mensagem, enfim, é bem perigoso, né? E sempre ter um diálogo aberto, né? Isso não só em relação a bullying e cyberbullying, mas uma coisa muito importante é a gente dizer para as crianças, olha, eu tô aqui para te ajudar, para te orientar. Mesmo que você tenha feito uma grande bobagem e que você saiba que eu vou ficar bravo, você vem porque eu vou te ajudar. Sou eu que vou te ajudar, sou eu que cuido de você, sou eu que vou te apoiar. E as crianças terem essa segurança, né, de se elas se veem numa situação, né, então você diz, olha, não mande mensagens, não mande fotos, não faça, e aí o adolescente vai lá, o pré-adolescente vai lá e faz, né, e começa a ter, né, exatamente as consequências que a gente sabe, né. É muito importante que esse adolescente se sinta à vontade para vir contar e dizer, olha, você falou para não fazer, mas eu fiz. E agora? Agora me ajuda. Né? Porque se, além disso, ele achar que ele vai chegar e vai ouvir, né, eu te avisei,
A chance dele não vir falar é muito grande. E aí a chance dos problemas crescerem é ainda maior. Então, sempre ter um canal de comunicação, e por pior que seja a situação, por maior que seja o erro, as coisas que eles fazem, sempre primeiro acolher e dizer, não, eu vou te ajudar, para depois dizer, mas você não devia ter feito isso, né? Veja bem o que aconteceu, e aí conversar sobre as consequências, de uma maneira acolhedora e afetiva. Agora, eu me preocupo muito, né, quando eu falo essas coisas, não, a gente não deve fazer isso, a gente deve fazer aquilo, porque nós, como pais, também somos muito humanos, né, e nem sempre a gente dá conta de fazer tudo como a gente sabe que deveria fazer. E é bom que a gente tenha essa consciência, né, que nem sempre a gente dá conta. E quando não der conta, ser capaz de dizer para o filho, olha, eu não estou dando conta dessa conversa agora, eu não estou dando conta disso agora, me dá um tempo, nós já vamos conversar, né? Enfim, e se perdeu o controle e falou, eu te disse, você não devia ter feito e tal, depois voltar e dizer, olha, você me desculpa, eu fiquei nervoso porque eu não quero te ver nessa situação, porque eu também me sinto muito doído por você, e aí isso me deixou nervoso, e retomar, né? Porque conosco também é que eles aprendem a aceitar os próprios erros e retomar, né? Mas voltando, né, à situação do cyberbullying e do bullying, principalmente do cyberbullying, a gente fala muito também de quando a criança e o adolescente sofrem, né, esse cyberbullying, ou sofrem um bullying, o que fazer, como fazer. E a gente sempre imagina que os nossos filhos são as criaturas mais inocentes e que vão sempre estar nesta posição, né, daqueles que sofrem. Mas muitas vezes eles podem estar na posição inversa, eles podem estar exatamente na posição daqueles que criticam os demais, né, que são apoiados por um grupo, né, que fazem Pode acontecer, isso não é, gente, por mau caráter. Criança e adolescente está em formação, né? Então, se ele vê alguma vez alguém fazer um tipo de brincadeira que todo mundo riu, claro, todo mundo gosta de ser o centro das atenções, adolescente mais, ele chega e faz com um colega uma brincadeira de mau gosto, mas que de certa forma provoca risos, os outros dão risada, o colega ficou constrangido, mas ele foi fortalecido pela risada dos demais, e isso vira um comentário e vai crescendo, né? Isso não é uma situação incomum. É muito comum a gente ver, mesmo entre adultos, né, esse tipo de coisa acontecer. Um grupo de adultos ter sempre um tipo de comentário a respeito de uma certa pessoa, por um determinado comportamento, e isso ser motivo de riso, ser motivo de graça, e serem brincadeiras, de certa maneira, de muito mau gosto, né? Então, a gente precisa estar atento também a este tipo de coisa, né? Como é que os nossos, principalmente adolescentes nesse caso, e já crianças pré-adolescentes, estão se relacionando com os colegas, que lugar que eles estão ocupando nesse grupo, qual é o papel que eles estão desempenhando nesse grupo, né? E conversar sobre isso, conversar sobre valores, conversar sobre respeito ao próximo e ficar de olho, né? Tá olhando o que eles fazem nas redes, olhando o que eles fazem no WhatsApp, né? E aí fala, mas e a privacidade? Gente, a gente está educando criança e adolescente, né? Nesses casos, a privacidade não é o valor máximo, a educação, o cuidado, o dar valor, o proteger, vem antes da questão da privacidade, né? Então, os pais têm que acompanhar sim, né? Porque tudo que está aí nas redes não é só questão do tempo, mas é a questão do conteúdo também e do que eles estão produzindo, né? E de como eles estão se comunicando com os demais, né?
aí a gente chega no ponto, né, que eu acho mais importante. A gente deve ter sempre como prioridade a questão dos valores, da formação de valores, de sempre colocar para os nossos filhos, né, o respeito ao outro. E se o outro é, né, como a gente costuma falar, esquisito, desengonçado, gordo, feio, ou enfim, sei lá, qualquer outra coisa que se possa imaginar, né, isso não é motivo de zombaria, de chacota, né? E sim, ele deve ser respeitado como ele é, como cada um de nós quer ser respeitado como é. E tudo começa pelo exemplo que a gente dá, porque se a gente também sai criticando as outras pessoas e falando, olha lá, olha aquele como é, olha esse como é, olha o outro como faz, e as crianças vão vendo este comportamento, elas são como esponjas absorventes, dizia Maria Montessori. Elas vão absorvendo todo essa forma de falar e de ver as pessoas, de olhar o mundo. Então a gente também tem que se trabalhar para olhar as pessoas com mais respeito, né, pelas diferenças e pelas esquisitices que todos nós temos, né, e que cada um tem. E falar muito para os filhos que não é legal ser plateia de zombaria, de chacota, né? Não é legal rir das maldades, né, que os outros fazem. Então, além de não fazer, não é legal ser plateia e também se omitir diante de uma brincadeira também não é legal. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar ao longo da formação, né? Essa questão da omissão é uma questão muito difícil, é muito difícil a gente se expor para enfrentar o outro e dizer, olha, eu não gostei disso que você está fazendo com o meu amigo, com o nosso colega, né, tá certo e tal, ele demora mesmo, ele não joga bem mesmo, né, mas ele não merece isso, enfim, né, dá para eles recurso para se colocarem dessa maneira, né. Esse assunto de bullying e de cyberbullying, ele tá tão sério, gente, que vocês viram que nós tivemos aí, que isso foi transformado, né, em um item do Código Penal. Então, inclusive, os adolescentes podem ter pena, né, por fazer essas coisas. E os pais vão ser responsabilizados. Então, é sim um problema sério, é sim um problema para a gente prestar atenção, é um tema com o qual as escolas têm que se preocupar, os professores têm que se preocupar, têm que se envolver e as escolas têm que trabalhar valores, respeito à alteridade, respeito à singularidade, né, e dar segurança para essas crianças e jovens poderem ser quem são, sem medo de brincadeiras e críticas, né, de qualquer maneira. E cuidar muito das nossas exposições no WhatsApp, nas redes, o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente grava, o que a gente fotografa, o que a gente filma, tá bom? Eu vou terminando por aqui, gente. Vou abrir um pouquinho para vocês para pergunta, né? Eu faço orientação educacional e familiar, então eu atendo famílias também para orientar como conduzir essas questões e faço formação de professores e trabalho com a equipe gestora nas escolas também, e também posso fazer esse trabalho para um trabalho de formação junto aos professores para trabalhar valores, ou junto à equipe gestora para desenvolver projetos de formação, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Bom, então eu vou encerrando por aqui, tá bom? E na próxima segunda-feira a gente tá de volta.